Mas eles estão no topo da pirâmide e mandam em tudo. Tem as leis complementares e as normas infraconstitucional. Infra é a base da Constituição, que são as leis ordinárias, os decretos e as medidas provisórias. Tá certo? Vamos. Então, por que eu achei importante? Eu coloquei agora isso aqui, tá? Não estava previsto. É que eu vi o pessoal falando, a fala das lideranças, eu achei fundamental em função das falas. Eu mudei agora aqui e coloquei essa parte. É o seguinte, até quando eu comecei a trabalhar com regularização, eu acho que aqui não é assim, nessa cidade. Mas entendia, tanto é que eu parei de adotar esse slide, que regularizar era uma coisa legal. Até vi alguém falando aqui sobre loteamento ilegal. Loteamento ilegal? Isso não existe! Não é loteamento ilegal, porque tem lei para regularizar. Não existe, a gente não pode falar mais. Do jeito que não pode falar em invasão, não pode falar em loteamento ilegal. São loteamentos, são assentamentos informais, mas não ilegal. Porque ilegal, quem é ilegal tem que ir preso. Quem é ilegal, a população tem que ir presa. Tá certo? Então não é ilegal. Hoje existe lei para tudo. E o que ampara a regularização fundiária? Porque até então, o pessoal falava assim, regularização fundiária eu não posso fazer, as prefeituras. Não posso, porque vocês foram morar lá no loteamento ilegal, que o loteamento sabe que estão comprando coisa errada. E por que vocês vão morar naquele lugar? Quem mora naquele lugar é bandido, quem loteia é bandido e quem mora também misturava todas as coisas. Então, chama o seguinte, a Constituição Federal que está lá no topo da pirâmide, ela dá todo o arcabouço jurídico, toda a legitimidade para todas as ações de regularização fundiária, tá? E ela é a lei maior, mais do que qualquer lei municipal, qualquer lei estadual, qualquer lei federal, tá certo? E como é que ela dá essa legitimidade? Primeiro, qual é o principal princípio que norteia a Constituição Federal? É a cidadania e dignidade da pessoa humana. Tá? Isso é o fundamento da República Federativa do Brasil. Está no primeiro artigo da Constituição Federal. Então, quando você faz regularização fundiária, efetivamente você confere dignidade às pessoas. Tá? Você confere cidadania às pessoas. Isso é fundamental. Isso está na Constituição Federal. Regularizar é isso. Mas, função social da propriedade. Ele é um direito e uma garantia fundamental. O loteador, aquela área que vocês moram, os senhores moram, né? Você imagina que hoje não tivesse ninguém lá. E vocês precisando morar, morando em qualquer lugar, morando com família. Aquela área estaria cumprindo a função social da propriedade? Claro que não. Vocês morando lá de uma forma ou de outra, irregular ou não, vocês estão fazendo cumprir aquela função social da propriedade. A terra hoje em dia no Brasil não é para acumulação de capital, é para distribuir riqueza, para conferir cidadania às pessoas, para fazer justiça social. Tá certo? Mas, direito à moradia, direito e garantia fundamental, é o que está na Constituição Federal. Então, quem mora no loteamento irregular não é bandido. Plano diretor, que é o instrumento fundamental da política de desenvolvimento urbano municipal. Vamos lá? Bom, os princípios aqui que estão lá em cima, eles norteiam todo o sistema jurídico brasileiro e balizam toda a produção das outras leis. Vamos lá? Vamos lá, vamos passar aqui. Passa. Mas bom, direito à moradia. Eu acho que o direito à moradia, eu queria falar um pouco mais sobre ele. É o seguinte, deixa eu pegar o mapa. O direito à moradia, ele não foi criado pela Constituição de 88, pelo Constituinte original, que é aquele que fez a Constituição de 88, e sim pelo Constituinte derivado, ou seja, um deputado federal que não exercia a função de constituinte. Em 2001 ele foi incluído na Constituição Federal como um direito e uma garantia fundamental, como o direito de ir e vir, tá certo? O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia é um deles. Mas o direito à moradia, o que significa isso? É uma letra vazia, o direito à moradia? Não, a gente vai aprender agora o que significa esse direito que vocês têm que pleitear em todos os lugares que vocês forem. Não é o direito a ter casa nova. É o direito de ser regularizado, sim. Veja, ele tem como elementos a segurança jurídica da posse, a disponibilidade de serviços de infraestrutura, o custo da moradia acessível, a habitabilidade, a acessibilidade, localização e adequação cultural. Vamos lá? O que é a segurança jurídica da posse? É integrante do direito à moradia.
significa o seguinte, é a segurança contra despejos forçados. Despejo forçado é recolher material, sim, caso de ampliação, é tirar as pessoas com notificação de eu vi aqui 48 horas, 2 dias. Que loucura é essa? Gente, olha, eu vou mostrar para vocês, nós temos tratados internacionais vedando esse tipo de conduta. Isso existe no mundo inteiro. Tem tratados internacionais que o Brasil firmou contra despejos forçados. Entendeu? Então eu acho que isso tem que ser jogado na cara desse pessoal. Não pode mais. Nós temos direito constitucional à moradia, que tem como pressuposto a segurança jurídica da população. Sabe o que significa isso? Que a senhora pode trabalhar, o senhor vai trabalhar, e não, quando chegar em casa, os seus filhos vão estar tranquilos, estudando, vendo televisão, fazendo qualquer coisa. E não chegar lá e ter a casa demolida. E essa segurança? Que ninguém tem um filho de tranquilidade. Eu tenho 2 filhos. Exatamente. E isso a gente tem que batalhar para que não exista mais. Volta para a segurança da posse. Então, o que é a segurança jurídica da posse? A segurança contra despejos forçados e a garantia de permanência do local de moradia. Isso é integrante ao direito à moradia, tá? Vamos lá. Disponibilidade de infraestrutura. E a população significa que a partir de 2000, quando o direito à moradia integrou o rol dos direitos fundamentais da Constituição, que a população tem direito ao fornecimento de água potável, energia, saneamento e tratamento de resíduos, transporte e iluminação pública. E mais, custo de moradia acessível. Que o governo tem que criar medidas para proporcionar, para garantir a proporcionalidade entre os gastos com a habitação e a renda da pessoa. Porque não adianta nada, você tira o cara da favela, que é muito comum. E a gente vê um discurso bem burguês mesmo que o pessoal faz, é o seguinte, você tira o cara, aí coloca num conjunto habitacional uma casinha de 30 metros quadrados, bem feinha, lá bem longe, né? Bem longe. Aí calma. Aí o cara nunca pagou água, nunca pagou luz, nada. A gente não tem tarifa tarifa acessível, social, nem de água nem luz. Aí o cara começa a ter que pagar IPTU, água, luz, gás, mais um monte de coisa. E a prestação da casa, isso! Que não tem essa funcionalidade. O que o cara faz? Ele vai vender e volta para onde estava. É óbvio que vai fazer isso. É óbvio que vai fazer. E fala assim, ai que esperto. Mas quando eu não aguenta aquele custo. Quem é que está fazendo isso? Se ele fizesse um planejamento de gestão urbana junto com os senhores e ouvisse a população, eles iam saber que isso não dá, que não tem condições. E aí faz. Pelo amor de Deus. Fiz a picada, né? É exatamente isso. Habitabilidade. A moradia tem que ter condições de saúde física e salubridade. Acessibilidade. Construção de políticas públicas contemplando grupos vulneráveis, portadores de deficiências, grupos sociais empobrecidos. Localização. A moradia deve localizar-se em local com acesso às opções de emprego, transporte público, serviço de saúde e escola, não foi lá que a senhora tinha falado. E isso faz parte, integrante do direito à moradia, que é o direito constitucional. Isso não é legislação. O que é direito à moradia? Dá uma casinha lá na PQP? Pelo amor de Deus, né? Não dá, assim não dá. Você tem que ter tudo isso, tem que ter, localizar com acesso às opções de emprego, transporte público, serviço de saúde, escola, cultura e lazer. Vai que está muito forçado? Ai, bora. Bom, o plano diretor é uma política, na verdade, é um instrumento por excelência da prefeitura. Vocês têm um plano diretor atualizado aqui no município, não tem? Vocês participaram das audiências públicas que foi divulgado? Foi conjuntivo deliberativo. Absurdo, né? Ah, entendi! Foi aquela que é feita 2 horas da tarde, ele já fez 24 horas de antecedência. Tá certo. E vocês sabem que a área de vocês foi declarada como 6, pelo menos, zona especial de interesse social? Claro que não, né? Tá certo. Bom, o plano diretor é o plano por excelência que vai ordenar, que vai dizer como o município vai se desenvolver para os próximos anos, tá certo? E ele tem que ser participativo, esse plano, senão ele não tem validade alguma. Inclusive lá em Ribeirão Preto... Oi? O seu tempo.
Ai, mas eu falo um pouquinho, posso? Mais 5 minutos. Não dá. Mas é o tempo da audiência. Infelizmente, você está convidada para outras manifestações aqui. E tenho certeza que o público vai gostar. Então tá bom. Então é isso. Então mais 5 minutos eu termino, tá bom? Então, o plano diretor é um instrumento por excelência e, inclusive, pode ser impugnado judicialmente se essas audiências públicas não tiverem uma característica de ampla divulgação, de participação e serem deliberativas, irmão? Nós temos o Estatuto da Cidade, que foram os maiores, uma das leis mais importantes que foram criadas, que tem como diretriz geral a regularização fundiária. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá? Bom, vamos passando, que eu só queria falar um pouco mais sobre regularização. Então, aqui eu vou ensinar para vocês alguns instrumentos de regularização fundiária para a área pública e particular. E só quando alguém falar assim, não dá para regularizar, vocês não sabem que dá. Mas tudo bem, eu deixo disponível a apresentação, quem quiser, depois imprime, fica acessível. Tá certo? Vamos embora. Só queria mostrar uma coisa. Vai para a parte 3, acho que é 3 ou 4. Aí, Minha Casa Minha Vida. Essa aqui é a primeira lei, tá? É a primeira lei nacional de regularização fundiária feita pelo governo Lula, né? E que, na verdade, trata a regularização fundiária como, de uma forma muito específica, coisa que nunca teve na história desse país. Vamos lá? É a primeira legislação nacional de regularização, vamos lá. Tem um capítulo específico, tem um conceito específico, volta para o conceito que acho que vale a pena. O conceito de regularização fundiária hoje está previsto em lei, tá certo? Que é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais que visa a regularização de assentamentos regulares. Então hoje a gente não fala, o termo que se utiliza pela lei, não é mais loteamento clandestino, porque todo mundo, não é clandestino porque todo mundo passa lá e vê, óbvio, né? E não é loteamento irregular. Na verdade, o que se utiliza hoje, o termo moderno, que veio com essa lei, é assentamento informal. Então pode ser conjunto habitacional, pode ser conjunto irregular, clandestino, seja o que for, o termo que se utiliza é assentamento irregular, assentamento irregular, que visa a titulação dos seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos lá? Ele cria, pode deixar aí, ele cria instrumentos, é a primeira lei que faz exatamente o que é o valor especial de interesse social, e assentamento irregular, que são ocupações inseridas em parcelamentos informais irregulares, localizados em áreas urbanas, públicas ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia. Vamos lá? Olha, outra coisa que é importante nessa lei, fundamental, é a distinção entre regularização fundiária de interesse social e a de interesse específico. A de interesse social é para voltada à população de baixa renda. Interesse específico é para média e alta renda. Significa o seguinte, que existe uma série de flexibilizações que facilitam enormemente a regularização para a população de baixa renda. Regularização fundiária de baixa renda. Então, só não faz quem não quer, tá certo? Vamos, baixo. Vamos indo. Calma lá. A lei, ela não é nova, ela é de 2009, gente, já tem mais de 2 anos essa lei, tem 2 anos. Você não vai falar que é uma lei nova que está insultando a lei, pelo amor de Deus. Eu mesmo, eu trabalhei em Osasco, regularizei mais de 5 loteamentos lá. Eu acabei de regularizar o loteamento aqui, como é que chama? São Judas, da CDHU, que é da Polícia Militar, de 500 unidades, acabei de regularizar, e não é difícil regularizar. Sabe o que precisa? Ter com vontade política. Tá certo? Vontade política. Então, não regulariza. Isso aqui é importante porque, dentre os princípios do Minha Casa Minha Vida, dessa lei, ela fala o seguinte: primeiro, ampliação do acesso à terra urbanizada. Segundo, com prioridade para sua permanência na área ocupada. Então, a regularização fundiária, ela pressupõe que tem que ser priorizada a permanência da população. Tá certo? Isso está na lei federal. Tá certo? Priorizado. Então, na dúvida, se é área de risco ou não, a população fica lá. E isso está querendo falar na lei. Tá certo? Bom, vamos passar até o final. Vamos indo. Tinha muita coisa para falar aí. Bom, volta.
É infraestrutura, só para falar um minutinho. É infraestrutura, que eu acho que é fundamental. Na regularização fundiária, só mais 2 minutos, posso? Para terminar, só o último slide. Pode? Infraestrutura, está na lei, já que artigo 31 de 1907. Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao poder público, diretamente para os concessionários ou permissionários de serviço público, a implantação do sistema viário e da infraestrutura básica, ainda que promovido por outras pessoas. Depois que o loteamento é promovido pelo loteador, associação de moradores, cooperativa, quem tem que colocar é o poder público da infraestrutura. Isso está na lei, tá certo? Parágrafo único, a realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída a regularização jurídica. Isso significa que o loteamento irregular pode ter infraestrutura implantada pelo poder público. E não sou eu, não é a lei que está falando. A lei tem que ser. Quem vai ser ilegal são leis do poder público que vão implantar no cumprimento da legislação. Bom? Vamos lá. Por fim, é importante que a legislação tributária, a moradia, a função social da propriedade seja cumprido e efetivamente a regularização fundiária integre de forma prioritária a agenda da política de desenvolvimento urbano habitacional. Se 50% da cidade de São José é irregular, o fato para discutir isso é na prefeitura, é aqui, mas a prefeitura tem que integrar a política pública. E integrar a política pública significa ter destinação orçamentária para fazer regularização fundiária. Vamos lá? A fim que finalmente vai ser uma cidade verdadeiramente justa, democrática e sustentável. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. O nosso muito obrigado a Rosana Tierno. Eu tenho certeza que vão ocorrer